Tem dificuldade na hora de começar a redação? Separamos alguns modelos de introdução que podem te ajudar. Nesse vídeo, vou te mostrar 6 formas de introdução diferentes para você mandar bem no seu texto. Vamos lá? Olá, eu sou a Ana e nesse vídeo vamos falar sobre 6 possíveis modelos de introdução para a sua redação. Muitas vezes, o início de uma redação é justamente aquele momento que a gente trava, né? Quem nunca teve um branco na hora de começar um texto e ficou vários minutos olhando para a folha de papel sem saber o que escrever? Fica muito mais fácil se você já tiver algumas ideias pensadas anteriormente para adaptar na hora de uma prova, por exemplo. Assim, você não passa aperto e nem gasta tempo à toa. Vamos ao primeiro modelo: citação. Se você conhecer uma citação relevante e relacionada ao tema, você pode usá-la como gancho para começar o seu texto. Veja um exemplo do tema Desafios da Educação no Brasil do século XXI. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Dessa forma, você já contextualiza o seu ponto de vista usando uma citação que chama a atenção do leitor e mostre que você tem repertório para discutir sobre o tema. Eu fiz um vídeo sobre como fazer citações na sua redação e vou deixar o link na descrição para vocês. E se você vai fazer vestibular ou concurso e gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo para você saber mais sobre redação, português, dicas de estudos, últimas notícias sobre vestibulares, repertório e muito mais. Mas vamos agora para o segundo modelo de introdução: definição. Outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do tema, ou seja, explicar o assunto. Veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema: sedentarismo, o grande mal do século. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Se você tem confiança que sabe definir bem algum termo relacionado ao tema, essa é uma forma de começar a sua redação já mostrando que você tem domínio sobre o que está sendo falado. Introdução por exemplificação. Neste caso, você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo. Você pode também utilizar algum conhecimento de mundo que diz respeito ao tema. Veja o exemplo que preparamos para você sobre o mesmo tema do tópico anterior. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Só é importante lembrar que o exemplo precisa ser bem conhecido, ou seja, não adianta falar sobre um caso que aconteceu com seu primo ou vizinho. É importante ser algo que o corretor consiga comprovar e que mostre a veracidade da sua argumentação. Introdução por alusão histórica. Nesse modelo, você apresenta um fato histórico que remete ao tema e o compara à discussão na atualidade. O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimento de mundo e um bom repertório sociocultural. Portanto, essa alternativa é uma boa forma de dar credibilidade à sua argumentação. Veja um exemplo de introdução para o tema: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Se a alusão histórica estiver bem relacionada ao tema, você estará mostrando que sabe relacionar conteúdos de outras áreas do conhecimento com a sua redação. Introdução por afirmativa.
Nesse modelo, você faz uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início. Escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O objetivo é chamar a atenção do leitor, por exemplo, com uma afirmação crítica. Confira essa introdução para o tema: a persistência da violência contra a mulher. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Só cuidado para não generalizar demais. Se você vai fazer uma afirmação impactante, pense em dados ou informações que podem comprová-la. Introdução por comparativa. Neste modelo de introdução para a redação, você pode comparar o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. O próximo exemplo é do tema: o histórico desafio de valorizar o professor. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. Essa é uma boa ideia porque mostra que você está por dentro do assunto e tem senso crítico para realizar comparações pertinentes. Bom, há inúmeras formas de iniciar uma redação. Cabe a você escolher a mais adequada ao texto, seu estilo de escrita e sua argumentação. Espero que esse vídeo tenha te dado uma forcinha para você melhorar a sua introdução. E não deixe de conferir os pacotes de correção de redação e os temas inéditos da plataforma Imagina. Bons estudos e até a próxima!